Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 14 até o verso 21. Diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, dependendo da tradução, guardiões, protetores, ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós nos sentimos gratos, eu me sinto grato por poder caminhar nessa carta e o Senhor tem sido testemunha do quão alegre eu tenho sido. Eu tenho me alegrado estudar essa carta, o quanto que eu tenho aprendido, Deus, e eu rogo que a nossa igreja aprenda muito disso, que nós possamos talvez ser como Tessalônica, é dito da igreja de Tessalônica, porquanto nos tornastes modelos em toda a Acaia, e que se porventura pessoas passando por essa igreja, eles possam ter noção do que é uma igreja modelo segundo o seu coração, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Nesse trecho nós rogamos a tua direção, mais uma vez dependemos do teu Espírito para que possamos ter apreço ou firmar bem as verdades que vamos meditar nessa noite, mas muito mais do que assimilar as verdades, precisamos de poder para praticá-las. Nós precisamos ser, ó Deus, casados com o que sai da nossa boca e o que nós fazemos, porque o Senhor é digno disso, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós chegamos numa parte que eu creio ser uma das partes difíceis da carta aos Coríntios, porque ela é bem pessoal, ela envolve uma certa proximidade apostólica que não existe hoje, ou seja, nós não temos o apóstolo Paulo como fundador desta igreja local, ainda que tenhamos a sua carta como uma base para a nossa orientação espiritual. Então, se os irmãos notaram, esse trecho que nós lemos é de uma particularidade, de uma intimidade, de uma proximidade de Paulo com aquela igreja, e nós vamos tentar extrair daqui princípios para a nossa caminhada cristã. Por mais que se tenha esse caráter tão íntimo e pessoal da ligação entre Paulo e a igreja de Corinto, todavia não podemos deixar de notar que há certos princípios que qualquer igreja que não queira ser alvo da disciplina ou da correção divina deve observar. Lembra, Paulo ele está fazendo uma transição. Esqueça os números de capítulos, pense nos assuntos. Qual é o próximo assunto? Ele vai chamar a atenção da igreja, de pessoas que estavam até ensoberbecidas, de não disciplinar o rapaz que estava dormindo com a madrasta. Então ele está dizendo, se eu chegar aí, como é que vocês querem que eu trate vocês? Olha o que está acontecendo no meio da igreja, olha o que vocês estão tolerando. Não é estranho a ideia de Deus, de que Deus pode disciplinar uma igreja.
Até falamos um pouco hoje de manhã. Geralmente, infelizmente nós até estamos num período ou no meio disciplinar. Pensa-se que disciplina se aplica a uma pessoa individual, mas nós temos na Bíblia essa ideia, principalmente de que Deus, Ele ameaça igrejas locais, líderes de igrejas locais, que não se arrependem, que não entram dentro do padrão estabelecido por Ele, e Ele tem uma certa medida a ser administrada. No livro do Apocalipse temos essa situação bem clara com as igrejas que receberam as admoestações para o arrependimento e o aviso do que aconteceria caso não se arrependessem, como também na história do povo de Israel, de inúmeras vezes, quando não somente um indivíduo era disciplinado ou punido, como também famílias, lembra a família de Acã, e também a nação como um todo foi disciplinada e punida por Deus. Os exemplos mais claros disso é lendo o livro de Juízes. A nação sofria como um todo quando um juiz não foi levantado, e os 70 anos no exílio babilônico, que foi sobre toda a nação. Qual é a grande ideia que nós vamos extrair para nós meditarmos aqui? A grande ideia é a seguinte: imitar a Cristo é uma atitude comum dos filhos de Deus. Por ela demonstramos o domínio de Deus em nossas vidas e o poder de Deus em nossas ações. Ser como Cristo é andar em humildade e poder. Imitar a Cristo significa que eu não vou ser disciplinado. Ser igual a Jesus significa que eu não vou receber a vara de Deus, mas o seu bordão, a sua direção. Então o tema da nossa mensagem hoje é admoestados em amor. Vale lembrar que a admoestação é diferente de exortação. Exortação é: olha, vamos caminhar, eu estou aqui para te animar. A admoestação é: olha, lembre-se disso, faça isso. É ser chamado a atenção, é ser lembrado para uma prática que aparentemente está esquecida. Então, 3 admoestações nós vamos tirar desses versos. A admoestação em amor consiste no seguinte: primeiro, nós devemos considerar as pessoas que Deus coloca em nossas vidas para o nosso crescimento. Primeira coisa que nós somos chamados a atenção nesse texto, para não sofrermos a disciplina de Deus, ou a mão de Deus nos corrigindo, é isso. Lembre-se que Deus tem colocado pessoas na sua vida para o seu crescimento. E quando nós ignoramos essas pessoas, e quando nós ignoramos os instrumentos de Deus nas nossas vidas, nós estamos abertos ou podemos entrar na mira ou no alvo da correção de Deus. Olha o verso 14 e o verso 15. Eu estou tirando esse título desses 2 versos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus, amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aquela igreja estava partindo para o absurdo de desconsiderar o apóstolo Paulo. E a tal ponto, que nós vamos ver depois no meio do texto, que os que estavam ensoberbecidos o desprezavam abertamente. E o que Paulo está chamando a atenção aqui é o seguinte: olha, vocês precisam considerar quem Deus colocou na vida de vocês. E ainda que vocês tivessem muitos guardiões, e a palavra que Paulo usa aí para preceptores, eu não sei se alguma outra versão, tutor, era um escravo que tinha uma classe melhor dentro da família, e que ele ficava responsável pela educação, pela proteção, pelo desenvolvimento dos filhos do senhor da casa. E Paulo está dizendo assim: ainda que vocês tivessem muitos tutores, muitos mestres que vocês estão mostrando predileção aí, contudo vocês não teriam muitos pais. Eu sou o vosso pai na fé, eu vos gerei em Cristo. E por que agora vocês estão me desconsiderando para o crescimento de vocês? Essas pessoas podem ser úteis, mas lembre-se, eu fui um instrumento direto de Deus na vida de vocês. Então a primeira demonstração que Paulo lança aqui é o seguinte: nós devemos considerar as pessoas que Deus coloca em nossa vida para o nosso crescimento.
As pessoas que são usadas por Deus sabem como lidar com os nossos erros sem errar. Então, nessa parte você pode pensar em alguém que é uma bênção de Deus para a sua vida, mas você também pode pensar no sentido que você pode ser a bênção de Deus na vida de alguém. E as instruções aqui vão servir para os dois lados. Como você detecta que alguém é uma bênção na sua vida, e como você pode perceber se você é uma bênção na vida de outra pessoa. Então, não considerando as pessoas que Deus coloca em nossas vidas para o nosso crescimento, demonstra que estas pessoas usadas por Deus sabem como lidar com os nossos erros sem errar. Quando eles se aproximam de nós para nos ajudar, eles procedem de tal forma que de fato eles se tornam uma bênção para nós e não uma pedra de tropeço. Por que eu estou dizendo isso? Olha como Paulo diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. O meu alvo, o meu intento não é errar com vocês, é acertar com vocês. Eu quero que vocês cresçam, eu não quero desanimá-los. Eu sei que o que eu escrevi antes foi duro. O que ele escreveu antes? No verso 8 até o verso 13, ele age de ironia. Quem estava no domingo passado lembra: já estáis fartos? Poxa, já chegastes a reinar sem nós? Poxa, parece que vocês estão na frente e nós estamos lá atrás. Paulo quis realmente mexer com a igreja, mas ele não quis desanimar a igreja. As pessoas que são bênção nas nossas vidas, e nós somos bênção na vida das pessoas, quando nós detectamos que algo precisa ser consertado, precisa ser arrumado, precisa ser ponderado diante de Deus, mas quando nós nos aproximamos, nós sabemos como fazer. Nós não metemos os pés pelas mãos em como ajudar as pessoas. Paulo diz: eu não quero que vocês fiquem envergonhados. As ferramentas que Deus usa para nos moldar e edificar são instrumentos para o bem e não para o mal. Se você se vê como um instrumento de Deus na vida de alguém, essa é uma virtude importante a ser considerada. Suas intenções são bem claras em suas ações. O que você fala não fica sendo contradito com o que você faz. Se você quer ser um instrumento de Deus na vida de qualquer pessoa, você vai ser lembrado como uma pessoa que Deus colocou na vida de outro para o bem dela. E você também vai poder lembrar de pessoas que são colocadas na sua vida para o seu bem. E uma das marcas é isso: elas sabem como lidar com o seu erro, elas sabem como aconselhar, elas sabem como confrontar, elas sabem quando elas têm que falar, elas sabem quando elas têm que calar, elas sabem até o que dizer, o que não dizer. Essas pessoas, elas têm a grande preocupação de não prejudicar ou de não tornar mais difícil o que já está sendo difícil. Tais pessoas possuem sabedoria de como chegar no problema sem se tornar ou causar um problema. Então essa é uma das verdades que nós devemos imprimir na nossa alma. Deus coloca pessoas nas nossas vidas para o nosso crescimento. Não devemos desconsiderar essas pessoas. Nós vamos detectar que essas pessoas foram colocadas por Deus porque elas vão saber como chegar em nós, elas vão saber como falar conosco, elas terão um tato divino para tratar a nossa alma. Uma segunda característica que nós notamos de pessoas que não devem ser desconsideradas é a seguinte: as pessoas que são usadas por Deus procedem com amor. Elas não somente sabem como proceder, mas elas têm a forma, a motivação do porquê estão procedendo. Elas estão fazendo por amor. Paulo vai dizer o seguinte no verso 14: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Paulo, ele não estava fazendo aquilo porque, olha, eu sou o pai dessa igreja e vocês têm que me respeitar e pronto. Ou, olha, eu sou um apóstolo, eu vi Jesus e vocês têm que calar a boca e me respeitar e pronto. Não, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. Eu vos gerei em Cristo, o meu coração arde por vocês, eu quero cuidar de vocês. Não só possuem a sabedoria de como abordar os problemas, mas essas pessoas são motivadas por amor. Lembra? Vale para os dois lados. Se você se considera uma ferramenta de Deus na vida de alguém, você vai saber como chegar,
e a sua motivação sempre será amor. Olha, eu estou falando assim com você porque eu te amo, e nós deveríamos falar mais isso uns para os outros. Irmão, eu te amo. Irmã, eu te amo. Às vezes até ficamos com medo talvez de falar, porque sabemos que as nossas ações vão nos denunciar na hora, mas deve ser uma prática no meio do povo de Deus, essa afirmação do amor que temos como família em Cristo. Quem verdadeiramente ama, quer o bem e faz o bem. Se você deseja o crescimento das pessoas que congregam aqui, você vai ter essas características, você vai saber como chegar, e vai chegar em amor. E uma terceira qualidade dessas pessoas que nós não devemos desconsiderar é a seguinte: as pessoas que são usadas por Deus nos tratam como família. Elas nos tratam como família. Paulo ele vai dizer o seguinte no verso 15: porque ainda que tivesses milhares de preceptores, e eu prefiro o termo tutores, que ele quer falar dos mestres da igreja, ele quer fazer uma comparação com os outros que estavam ensinando e que nem são mencionados na turma, além de Paulo, Apolo, Cefas, outros que estavam ali crescendo o olho no púlpito da igreja, e Paulo está fazendo uma menção aberta a estes. Ainda que vocês tenham muitos que possam abrir a palavra e ensinar vocês, contudo nenhum deles tem o título de pai como eu tenho. Eu estou falando para vocês como um pai. Eu amo vocês, vocês são minha família, eu quero cuidar de vocês. Não tereis, contudo, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. São pessoas que entendem essa noção de família espiritual. Além de nós sermos uma igreja em Cristo, de salvos, mas a nossa habitação, a nossa inclusão na pessoa de Cristo demonstra que nós também somos irmãos em Deus. Nós somos adotados na família de Deus, e que o nosso vínculo ele é muito mais estreito. Por que não lembrar do testemunho hoje do irmão esqueci o nome dele, Vanderlei, que com lágrimas ele se despede de nós. Por quê? Porque ele se sentiu em família. Podemos lembrar do Rodrigo também, antes de viajar para cuidar da mãe, em lágrimas também falando o quê? Aqui eu encontrei a minha família. E isso é um sinal da presença de Deus. Isso é um sinal da presença de Deus. Não só o púlpito falando algo correto, mas todo o povo procedendo de maneira correta. As pessoas que são usadas por Deus, elas tratam uns aos outros como família, não como mestre, não porque eu sou maior do que você, olha, porque você é meu irmão, porque você é minha irmã. Essas pessoas são sábias, amam e querem o bem da família espiritual que Deus lhes concedeu. Então esse é o primeiro pensamento aqui. A demonstração que Paulo traz em amor é essa: olha, não desconsiderem as pessoas que Deus coloca na vida de vocês. Paulo está falando para a igreja de Corinto: não ignorem que Deus me colocou na vida de vocês, que Deus me levantou para ser uma bênção na vida de vocês. E no nosso trato aqui, se nós quisermos crescer e não experimentar a vara de Deus, a disciplina de Deus, nós devemos tomar isso em conta. Deus coloca pessoas nas nossas vidas para o nosso bem. Se nós as ignoramos, nós ignoramos os instrumentos que Deus quer usar para o nosso crescimento. E se nós não crescemos pelos instrumentos que Deus levanta, Ele haverá de nos visitar com vara. Ele haverá de nos visitar com a sua mão pesada. E eu não desejo que ninguém experimente isso. A segunda verdade que nós devemos considerar dessa admoestação em amor consiste no seguinte: nós devemos, a admoestação em amor consiste em imitarmos os que estão imitando a Cristo. Nós consideramos essas pessoas, mas nós vamos imitá-las também. Nós vamos buscar fazer o que elas fazem, e o que elas fazem iguais ao que Jesus fez. O texto no verso 16 e 17: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa, ou seja, para que vocês sejam meus imitadores, é que eu vos mandei Timóteo. Então a ideia que dá é que antes da carta chegar, Paulo já estava avisando que a chegada de Timóteo teria um propósito. E Timóteo teve uma participação nessa igreja.
E ele envia Timóteo com o intuito de dar um exemplo claro do que é ser um imitador de Paulo, porque Timóteo imitava Paulo. Por esta causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e olha essa qualidade, e fiel no Senhor. Olha, não é orgulho, mas nós devemos levantar a mão para os céus e realmente render graças a Deus se um dia qualquer um escrevesse uma carta de recomendação sua para outra igreja e dissesse: olha, eu estou recomendando fulano de tal, por mais que eu a ame, mas uma das coisas que eu quero ressaltar dessa pessoa é que essa pessoa ela é fiel no Senhor. Fiel no Senhor. O testemunho que Paulo dá sobre Timóteo: o qual vos lembrará os meus caminhos. Não está falando dos ensinos aqui, está falando da procedência, do modo de agir. Paulo, melhor dizendo, Timóteo era uma réplica de Paulo. Ou seja, tudo que vocês virem Timóteo fazer é como se eu estivesse fazendo no meio de vós, e ele vai vos ajudar a refrescar a memória de quais são os meus caminhos. A esse ponto, a ideia é que alguém estava difamando Paulo. Lá na segunda carta, como foi lido, Paulo diz: nós não estamos mercadejando a palavra como tantos outros estão, como se estivessem acusando Paulo. Olha, Paulo só está interessado no dinheiro, Paulo só está interessado em algum bem que possa extrair da igreja de Corinto. A igreja de Corinto dá a entender que era uma igreja bem abastada, porque eles têm a ideia na segunda carta de levantar recursos para a igreja em Jerusalém, que era pobre, e eles estavam de alguma maneira com algum burburinho sobre a pessoa dele, e então ele fala: ó, Timóteo vai calar a boca de vocês nesse ponto. Timóteo vai mostrar como é que eu procedo, porque ele é muito próximo a mim, ele é fiel ao Senhor. Ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, a minha integridade será confirmada por Paulo, por Timóteo. O que eu sou diante de vocês e o que eu sou longe de vocês, em cada igreja, em cada parte, eu não mudo, eu sou essa mesma pessoa. Imitar o que podemos ver de Cristo em outros. Então essa é uma demonstração que nós consideramos aqui: imitar os que estão imitando a Cristo. Dentro disso, imitar o que podemos ver de Cristo em outros. Imitar é uma ferramenta de aprendizado, pois imitamos aquilo que não necessariamente descobrimos por nós mesmos, mas imitamos aquilo que aprendemos de outro. Quem não imita é porque não está disposto a aprender. Quem não imita é porque fechou o livro, não quer que mais nada seja escrito. Se você, por exemplo, ouve de pessoas que têm uma vida de oração melhor do que a sua, e aquilo não lhe comove, não lhe compunge, não lhe incita, poxa, pelo menos a dizer: eu gostaria de ser assim. Se você fica sabendo da vida e da leitura bíblica de uma pessoa, ou de como uma pessoa procede com o estudo bíblico, e se você fica aquém daquilo que você toma conhecimento, e se isso não lhe incita a querer ser igual àquela pessoa, significa que você está fechado ou fechada para aprender. Quem imita é quem está desejoso de aprender, ou porque está aprendendo. E Paulo está dizendo: sede meus imitadores. Se vocês devem aprendam comigo, façam o que eu estou fazendo. Eu estou enviando Timóteo para que vocês possam ver na íntegra, de viva voz, possam testemunhar abertamente o que é seguir a Jesus Cristo. E não é isso que vocês estão querendo fazer aí na igreja, trocar o procedimento por discurso. Imitar revela que estamos dispostos a crescer, melhor dizendo, que estamos dispostos a aprender e crescer. Alguém já chegou em você e disse: olha, irmão ou irmã, eu quero te imitar nisso que você falou, ou nisso que você fez, ou eu tenho te observado há X tempo, ou tanto tempo, e eu decidi que eu vou te imitar nisso, porque tem sido uma bênção para mim. Ser um imitador das pessoas que imitam a Cristo. Imitar revela que nossa percepção para o que é espiritual e edificante está ativa, está funcionando. Quando nós não imitamos, significa que a nossa percepção do que é espiritual e do que é edificante está parada.
Porque é impossível você não estar perto de alguém que possa ser espiritual ou edificante. Então, imitar o que podemos ver de Cristo em outros, mas também sermos um modelo para que outros possam conhecer a Cristo. Quando você imita, ao mesmo tempo você se torna um modelo. Quando você aprende, naquilo que você aprende você já vai poder dar aula. E nesse contexto, Paulo ele chama Timóteo como modelo de alguém que imita ele, como modelo de alguém que é fiel ao Senhor, como modelo de alguém que imita Cristo. Por isso nós cantamos: o que será dito quando nós estivermos lá no céu? Eu vi Cristo em ti? Ou será que falamos com grande sinceridade que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor? Por isso nós lemos 2 Coríntios capítulo 2, quando Paulo diz: olha, nós somos o bom perfume, a fragrância do conhecimento de Cristo. Para os que são salvos, nós somos um perfume, cheiro de vida, mas para aqueles que rejeitam a Cristo, nós confirmamos que esses estão mortos. Mas não podemos fugir disso, nós em algum momento seremos um padrão, nós vamos ser um modelo, mas para chegar lá, é importante que nós já estejamos seguindo um modelo. Se não tiver ninguém perto de você que imite a Cristo, imite a Cristo. Se não tiver ninguém próximo que possa te refrescar a memória do que seria a presença de Cristo, caminhando ao seu lado, vá ler os evangelhos e imite, mas não deixe de imitar a Cristo, não deixe de seguir a Cristo. Timóteo é enviado como um filho amado, porém, além disso, como um filho fiel ao Senhor. Paulo estava confiante de que Timóteo poderia refrescar a memória daquela igreja dos caminhos dele em Cristo Jesus, pois ele mesmo, Timóteo, estava no caminho. Timóteo não estaria falando: olha, Paulo ele ensinou isso e façam isso que Paulo estava ensinando. Timóteo poderia falar com muita propriedade: olha, ore, porque a oração produz isso, porque ele sabe que ele estava orando da maneira como ele estava comendando o outro. Ele poderia chegar em qualquer pessoa da igreja e dizer: olha, a palavra diz isso, mas ele poderia falar com autoridade porque ele mesmo estava vivendo aquilo, e ele sabia que aquilo ele aprendeu do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo aprendeu de Cristo. Imitar os que imitam a Cristo significa que estamos não somente com as companhias corretas, mas estamos no caminho correto. Quando nós temos alguém para imitar, significa que nós estamos em boa companhia, mas que também estamos no caminho correto. E a terceira e última demonstração que nós podemos extrair desse texto, além de nós não desconsiderarmos as pessoas que Deus coloca na nossa vida para o nosso crescimento, além de que essas pessoas elas são imitadoras de Cristo e nós devemos imitá-las, mas a admoestação em amor consiste que a presença de Deus em nossas vidas produz poder e não soberba. Que a evidência de que Deus está na nossa vida, que nós temos poder e não soberba. Versos 18 a 20. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra destes, mas o poder dos ensoberbecidos. Então Paulo tinha conhecimento que tinha um grupo lá que estava se achando a última bolacha do pacote, estava se achando a nata do leite, o supra-sumo da espiritualidade da igreja, e Paulo estava avisando estes em carta: olha, eu vou ter com vocês face a face, e eu quero saber se vocês realmente têm algum tipo de poder, se vocês têm alguma marca de Cristo na vida de vocês. E ele diz no verso 20, ele dá a razão. Então as divisões, se vocês notarem aí, fica fácil, eu quero só dar uma questão didática. Você vai notar que os pontos mudam, porque Paulo dá uma explicação para cada afirmação dada. No verso 14 ele afirma, no verso 15 ele explica, então a nossa primeira ideia está fechada aí. No verso 16 ele afirma, no verso 17 ele explica com porquê. Porquê. No verso 18 e 19 ele afirma,
no verso 20, ele explica, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Então isso é uma ferramenta na leitura bíblica que pode ser útil para você detectar quando que o assunto muda, quando que eu devo mudar o foco do que está sendo dito aqui, ou quando essas coisas somam. Então esse é o nosso terceiro ponto. Paulo ele está demonstrando à igreja o seguinte: vocês devem notar que a presença de Deus na vida de alguém não consiste na soberba, mas no poder que essa pessoa vai demonstrar, no poder vindo de Deus. O que pode levar alguém a não considerar uma pessoa como instrumento de Deus e não imitar a outros é simplesmente isso: soberba. Porque essa pessoa é soberba, ela não considera que ninguém é um instrumento de Deus na vida dela, e porque essa pessoa é soberba, ela não considera que ninguém é digno de que ela possa imitá-lo. Ela chega ao patamar de dizer o seguinte: ninguém dos que estão aqui podem me ensinar, ninguém dos que estão aqui podem adicionar algo na minha vida, ninguém dos que estão aqui podem pastorear a mim, mas eu posso pastorear a mim mesmo, e se bobear eu pastoreio o pastor, ou pastoreio os outros. Era assim que eles estavam pensando em relação a Paulo. Soberba é um veneno que nós devemos matar quando nós começarmos a ouvirmos o seu chacoalhar, né, como a cascavel, ou quando sentimos o seu cheiro por perto, como um animal que está pronto a dar o bote. Soberba mata espiritualidade. Esse veneno que turva a visão do que é espiritual produz uma hipercefalia. Não existe essa palavra na medicina, até onde eu pesquisei. Tem hidrocefalia. Hiper é grande, cefalia é cérebro, mas produz um cérebro inchado, um cérebro grande, e uma atrofiação dos membros para o serviço. A pessoa soberba, ela tem uma cabeça muito grande, mas ela tem perninhas finas e mãos mirradas. Ela não caminha no caminho e ela não serve no caminho. Ela sabe muito do caminho, mas ela não pode fazer nada, porque a soberba a atrofiou, a soberba a paralisou. Paulo está dizendo: alguns se ensoberbeceram aí, alguns acham que não é digno de que me imitem, alguns pensam que não é digno que a palavra da cruz seja o centro, mas tem que ter a palavra da cruz mais um floreio. Alguns se acham tão dignos e tão soberbos que podem determinar quem é e quem não é ministro do Senhor. Eu estou pegando tudo que foi falado antes para juntar a ideia. Por que Paulo está citando isso agora? Alguns se acham dignos de antecipar o dia de Cristo e dizer quem vai ser louvado e quem não será louvado. E estes soberbos eu vou ter com eles quando eu estiver aí. Estes que não me consideram como instrumento na vida deles, e estes que acham que não devem imitar a ninguém. Pode deixar que o dia deles vai chegar. Estes têm a cabeça grande, mas as pernas são fracas e as mãos não conseguem sustentar nada. Não tem obras e nem caminhos. E eu vou ter com estes. Como mostrado na sessão anterior, os tais se acham fartos. Já estão fartos, já estão reinando, são ricos, eles se consideram como a ponta do desfile, enquanto os apóstolos estão lá atrás como os prisioneiros de guerra. Essas pessoas, elas agem como que o que elas têm não fosse dado, mas fosse adquirido ou produzido nelas mesmas. Estes soberbos eu vou ter com eles. Estes tais se bastam e vivem como se fossem autossuficientes, uma vez que o que eles têm veio do Senhor. O soberbo pensa que palavras ou conhecimento é o sinal do poder de Deus em sua vida, mas quando colocado à prova, não possui verdadeiro poder para viver para Deus. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero ir aí conhecer o poder dessas pessoas, eu vou pôr em prova o poder que essas pessoas dizem que tem. Conhecimento eu sei, mas e poder? Julgam que o sinal da presença de Deus é o quanto conhecem, ao invés do quanto deveriam estar praticando do que conhecem. E quando colocados à prova, a fraude é revelada, pois não possuem poder para viver de maneira agradável a Deus.
Quer ver uma prova disso? Nós vamos ver no capítulo 5. Tanto conhecimento, não confrontaram o rapaz que estava em pecado. Tanto conhecimento, não tinha ninguém para julgar os irmãos que estavam colocando um ao outro em litígio. Tanto conhecimento, chegava na ceia, olha, está vindo aquele lá e vou guardar a minha parte para mim, porque eu não quero que ele coma. Paulo começou a demonstrar a hipocrisia e a inconsistência do que eles estavam fazendo. Paulo não é contra o conhecimento bíblico. Paulo não é contra um crente estudar a palavra e realmente ser rico, ou como diz, ele mesmo diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é contradição o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo é contra são os que não praticam o conhecimento que possuem. Paulo é contra essas pessoas, se gabam de conhecer, mas praticam pouco. E a terceira questão envolvendo que o poder de Deus não produz soberba, ou seja, a presença de Deus não produz soberba, mas poder, é com o verso 21, verso 20, melhor dizendo. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E essa é a primeira vez que aparece aqui na carta aos Coríntios essa expressão reino de Deus. Ele não está pensando no reino milenar aqui. Ele está pensando no domínio de Deus sobre a pessoa agora. Ele está pensando na presença de Deus na pessoa. Qual é a evidência de que Deus reina na vida dessa pessoa? Qual é a evidência de que Deus domina sobre a vida dessa pessoa? Não são as palavras que essa pessoa profere, mas essa pessoa tem poder de Deus. E Paulo fala do poder demonstrado, que ele demonstrou por estar em Cristo, das perseguições, das injúrias, dos frutos e do conhecimento que leva ao prazer na palavra da cruz. Reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E eu vou aplicar isso a tudo que foi falado dentro do que nós vimos até agora. A evidência de que Deus está agindo em alguém é o poder. Poder para praticar o que é certo, poder para permanecer fiel, poder para testemunhar, poder para ser ousado diante de uma turba de incrédulos babando de raiva por causa de Cristo, poder para suportar, testemunhar de Jesus numa situação difícil. A evidência de que Deus está na vida de alguém não são as palavras que ela profere, mas é se essa pessoa tem poder para viver o que ela profere. A evidência de que Deus está agindo em alguém é o poder. E aqui o poder é uma coisa interessante, que é poder para se submeter à humildade aos que são instrumentos de Deus na vida deles. Paulo está falando, olha, eu sou o vosso Pai. Se vocês entendem o que é o poder de Deus, vocês vão se submeter aos instrumentos de Deus. Isso vai dominar a vontade de vocês. Mas é também poder para ser exemplo para os demais. Timóteo ia chegar com poder lá, e ele ia ter o poder de ser um exemplo para a igreja de Corinto. Timóteo não ia chegar lá e ficar só com discurso. A vida dele teria poder suficiente para ser o exemplo que Paulo disse que ele seria. A evidência de que Deus está agindo em alguém é a demonstração do poder de Deus em ações que sustentam as palavras proferidas. A conclusão, Paulo já dá, e eu não preciso mudar, eu não preciso trazer mais nada além do que Paulo conclui no verso 21. A conclusão para nós é o que ele diz aqui. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Como Deus te visitará essa semana? Com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, que hoje é uma admoestação, é um puxão de orelha, um chamar a atenção, de que o Senhor coloca pessoas para nos abençoar, que essas pessoas elas são modelo para que nós sigamos, e que essas pessoas demonstram o poder de Deus, não soberba.
são pessoas que parecem com Jesus, são pessoas que imitam a Cristo, e que nós também devemos imitá-las, e que diante do que foi exposto, ainda que talvez o pai da fé de cada um aqui não esteja aqui, mas o Senhor é quem produz filhos, então é o Senhor quem pode visitar com vara, ou com amor e um espírito manso, mas que todos nós sejamos recebidos com amor e um espírito manso, que ninguém seja encontrado com uma soberba tal que mine a visão para notar quem é um instrumento, e que endureça o coração a tal ponto de ver que não há necessidade de aprender mais nada. Livra-nos dessa característica, livra-nos desta imagem, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.